Bom dia, Bianca. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, Esther. Erivelton. Luana. Bom dia a todos. Guardar o pessoal entrar aqui. Mas eu não falei. Bom dia, Márcio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Carlão. Acho que eu falei com todos. Beleza. Só um minutinho aí para o pessoal chegar, entrar e a gente começa. Vamos lá. Meus queridos, bom dia a todos. Quem eu não falei individualmente, bom dia, Arthur, que eu não tinha falado. Bom dia, Emily também. O restante acho que eu já tinha dito. Bom dia. Quem eu não falei individualmente, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos hoje corrigir o exercício que eu passei para vocês de potencial elétrico, tá? Esse exercício de potencial elétrico encerra a nossa parte de eletrostática, tá? Então, a eletrostática envolve os conceitos de quantização de carga, força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico. A partir de agora, a gente vai entrar em eletrodinâmica. Vai começar a falar de corrente elétrica e aí estudo de movimento de carga. Então, dinâmica está relacionado com movimento. E aí a gente vai analisar o movimento das cargas nos condutores ou em qualquer substância. E aí a gente já vai fazer uma análise eletrodinâmica. Tá certo? Bom, Mônica comunicou que já deve ter passado para vocês, inclusive o calendário, que a gente vai ter semanas de avaliação. Pediram para facilitar aí alguns pais e alunos para facilitar aí a organização, que tivesse uma semana de avaliação. Então, se eu não me engano, no dia 5, na próxima semana, nós teremos a avaliação de física, tá? A V1 de física. Nessa V1, o conteúdo que vai cair, também a Mônica já deve ter passado no cronograma, foi separado para vocês campo elétrico e potencial elétrico, que é esse assunto que a gente vai corrigir e encerrar agora. Tá certo? Então, potencial elétrico e campo elétrico. A gente vai corrigir essa atividade agora e depois a gente vai introduzir a parte de campo elétrico, não, desculpe, a parte de corrente elétrica, tá? E vocês podem fazer as atividades, os exercícios do módulo. Pega algumas questões do módulo de vocês, tanto envolvendo campo elétrico quanto potencial elétrico, tá? E aí vocês vão resolver lá as questões para estudar. Revejam as listas que a gente fez, mas pode rever também e fazer as questões no módulo.
E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão que vocês tiverem com alguma dúvida, vocês me mandem a pergunta pelo WhatsApp, que daqui até quarta-feira que vem, vocês têm tempo para resolver essas questões aí, estudar pelo módulo, e aí qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Os resumos eu já mandei, tanto de campo elétrico quanto potencial elétrico, já está lá no Eclass, foi enviado nas datas que a gente deu as respectivas aulas, e aí é só pesquisar lá, achar os resumos e estudar pelos resumos também, tá bom? Bom, então vamos lá. O exercício que eu passei para vocês de potencial elétrico foi essa lista que a gente vai corrigir agora. Essa lista diz o seguinte: primeira questão, é uma questão semelhante à questão que eu passei para vocês como exemplo, tá? Só que eu mudei o sinal. No exemplo, eu passei para vocês 70 e 30 volts, se eu não me engano. E aí, como aqui era positivo, a resposta era a letra A, dava 800 nanojoules, tá? Aqui eu mudei. Olha para você ver como é fácil alterar uma questão. A questão é a mesma. A única coisa que eu fiz foi colocar o sinal negativo aqui no potencial do outro ponto, tá? Era 70 e 30, eu botei 70 e menos 30. E aí muda tudo. Então, o que acontece? Aquilo que eu estou cansado de dizer para vocês. Eu canso de fazer isso em sala de aula. Passo a lista de exercícios, depois eu faço isso daqui e coloco na prova. Aí eu mudo o sinal, o aluno vai lá e marca a letra A, nem responde, achando que a questão é a mesma. Mudei o sinal, a questão é diferente, fica diferente. Então, ele dá uma carga de 20 nanocoulomb, é deslocada de um ponto cujo potencial é 70 volts para outro ponto cujo potencial é menos 30 volts. Nessas condições, o trabalho realizado pela força elétrica do campo foi igual a quanto? Então, trabalho realizado quando essa carga é deslocada entre esses dois pontos vai ser de quanto? Eu disse para vocês que voltagem é trabalho ou energia elétrica sobre carga. Só que a voltagem, ela corresponde, o potencial elétrico corresponde à diferença de potencial, a DDP, entre os dois pontos, já que a carga está deslocando de um ponto para o outro. Então, você vai pegar V1 menos V2 é igual a trabalho sobre carga, ou energia sobre carga. A voltagem do primeiro ponto é 70, do segundo ponto é menos 30. Então, vai ficar 70 menos 30, que vai dar 70 mais 30, 100, certo? É igual a trabalho sobre a carga, que é 20 nanocoulomb, 20 vezes 10 a menos 9. E agora eu pego aqui 20 vezes 10 a menos 9 e passo multiplicando. 20 vezes 10 a menos 9 vezes 100 vai nos dar 2.000 vezes 10 a menos 9. Corto os 3 zeros, somo aqui 3 casas no expoente, eu tenho o trabalho igual a 2 vezes 10 a menos 6 joules, tá? Resposta letra E, 2 microjoule, porque micro é 10 a menos 6. Microcoulomb é 10 a menos 6. Como é um submúltiplo, qualquer unidade tem um submúltiplo. Nanojoule, milijoule, picojoule, microjoule. Então, micro é 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6, 2 microjoules. Resposta correta é a letra E. Tá certo? Ô, Carlos, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Qual é a diferença? Eu não entendi a diferença entre a diferença das voltagens vezes a carga de prova e a energia potencial. Tipo assim, não é a mesma coisa? Não. Veja bem. O potencial elétrico, ele é a capacidade que aquele campo tem de gerar energia através daquele ponto lá. Então, você tem uma carga aqui, aí você tem um ponto aqui. Nessa distância aqui, essa carga ela é capaz de gerar uma energia nesse ponto que está meu dedo aqui, meu indicador, certo? Então, isso é o potencial elétrico. Se eu tiver uma carga mais afastada, o potencial elétrico muda. Se eu tiver uma carga mais próxima,
o potencial elétrico aumenta, tá certo? Então, tem uma carga aqui, em determinado ponto eu tenho um potencial elétrico, que é a capacidade que essa carga tem de transformar energia nesse ponto, tá certo? Agora, a diferença de potencial é justamente os dois pontos. Então, eu tenho a carga aqui mais próxima, o ponto mais próximo da carga, e outro ponto mais afastado. A diferença de potencial entre esses dois pontos é a minha voltagem, a tensão ou DDP. Então, DDP é a diferença de potencial entre os dois pontos. Potencial de A menos de B. E o potencial é o valor que ele tem no único ponto. Então, se tem a carga aqui, o ponto A tem um potencial elétrico. O ponto B tem outro. A diferença entre um e outro, que é a DDP. Por isso que o nome é diferença de potencial. Ah, tá, entendi. Tensão, tá? Tensão, voltagem ou DDP corresponde à diferença entre os potenciais dos dois pontos. E o potencial é o que cada ponto tem. Por exemplo, aqui no primeiro ele está falando que o primeiro ponto tem um potencial de 70 volts. O outro ponto tem um potencial de menos 30. E aí o que vai acontecer? A DDP entre eles vai dar 100, porque é 70 menos 30. Lá na outra questão aqui embaixo, dá para você perceber melhor. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa, certo? O potencial elétrico ele vai diminuindo à medida que você afasta da carga positiva, aqui, 20, 10, 0, e vai aumentando em módulo, claro, porque é negativo, à medida que aproxima da carga negativa. Então, da carga negativa, o potencial elétrico diminui em valor numérico. Ele aumenta em módulo. Você vê que é proporcional. Tem uma carga aqui, gera 20, 10 volts. Tem outra carga aqui, gera 20, 10 volts. Só que eu disse para vocês que o potencial é escalar. Então, ele usa o sinal da carga. Se aqui é positivo, o potencial é positivo. Se aqui é negativo, o potencial é negativo. Então, vai ser menos 20, menos 10. Então, o potencial aqui é menor e vai aumentando à medida que afasta da carga. Por quê? Menos 10 é maior do que menos 20. 0 é maior do que menos 10, certo? Então, afasta da negativa, ela aumenta, tá? Então, aqui nós temos uma carga negativa e aqui nós teríamos uma carga positiva, certo? À medida que afasta da carga positiva, o potencial diminui. À medida que afasta da negativa, o potencial aumenta, certo? E aí é o que está acontecendo lá. Você tem 70 volts, por exemplo, seria um ponto aqui, e deslocou para um outro ponto de menos 30 aqui, mais próximo da carga negativa. E aí a DDP vai ser a diferença entre esses dois pontos. Beleza? Conseguiu entender aí? Beleza, Tranquilo? obrigado. Valeu. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone aí e perguntar, sem problemas. Bom, voltando lá ao segundo exemplo, a gente vai voltar para esse exemplo aí depois. O que vai acontecer? Esse daqui eu passei também para vocês, acho que aqui não teve nenhuma modificação, está igual ao exemplo que eu passei para vocês. Potencial elétrico no ponto P, médio AB, vale. Então, você tem uma carga de 1 microcoulomb a uma distância de 1 metro no ponto A e outra carga de 1 microcoulomb no ponto B a 1 metro do ponto P também. Como é que você vai calcular o potencial elétrico médio no ponto B? Então, o potencial no ponto P vai ser o potencial de A mais o potencial de B. Escalar, você vai calcular e somar, tá? Lógico, se aqui fosse menos 1 microcoulomb, aqui você ia botar negativo, ia dar menos 9.000 volts, e aí iria anular. Só que aqui são duas cargas positivas. Então, o que você vai fazer? Calcula a voltagem, o potencial no ponto A, calcula o potencial no ponto B e soma os dois. É sempre a soma algébrica, porque o potencial é escalar. Se fosse o campo, você teria que calcular vetorialmente. Aí você teria que ver direção e sentido do campo para saber se realmente era uma soma,
uma subtração, o que que era, tá certo? Estão lembrados disso, né? Então, aqui a gente calcula através da outra equação. Você não vai usar trabalho sobre carga. Você vai usar V é igual, potencial elétrico é igual a KO vezes Q sobre D. KO é 9 vezes 10 a 9, nossa constante de elétrica no vácuo. A carga, 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6. E a distância já está em metros, 1 metro, não precisa transformar. Multiplica aqui os números com números, conserva a base e soma os expoentes. 9 mais menos 6 fica 3, 9.000 volts. O valor do potencial de B vai ser igual, porque é a mesma constante, o mesmo valor de carga e a mesma distância. Então, você tem 9.000 volts mais 9.000 volts, que vai dar 18.000 volts. Resposta correta, letra B. Ok? A mesma coisa. Preste atenção. Potencial é tranquilo, você só vai somar. Porém, tem que considerar o sinal da carga. Se eu pego essa mesma questão, coloco aqui mais 1 microcoulomb, coloco aqui menos 1 microcoulomb, aqui vai ficar negativo, fica menos 9.000 volts, e aí a resposta passa a ser a letra D. Então, eu mudo a questão apenas mudando um sinalzinho do enunciado, certo? Mudei o sinal do enunciado, eu vou alterar o valor do resultado e a resposta da questão. Tranquilo? Terceira questão da lista diz o seguinte: num campo elétrico foram medidos os potenciais em dois pontos A e B. Encontrou-se a voltagem de A 12 volts e a de B 5 volts. Qual o trabalho realizado por esse campo quando se transporta uma carga pontiforme de 18 microcoulomb de A para B? Então, você está transportando uma carga. O que é a carga pontiforme? É uma carga pontual, uma carga pequena, que as dimensões correspondem a um único ponto, tá? Chamada de pontiforme ou pontual. Lá no início eu falei isso para vocês, estamos só relembrando. Então, como é que você vai resolver? Ele quer o trabalho. Você sabe que voltagem, ou DDP, potencial elétrico, é igual a trabalho sobre carga, tá? Então, voltagem de A menos a voltagem de B é igual a trabalho sobre carga. Qual é a voltagem de A? 12 volts. Desculpe. Qual é a voltagem de B? 5 volts. Trabalho eu quero descobrir e a carga 18 microcoulomb. 18 vezes 10 a menos 6. Diminuo 12 menos 5 dá 7. Passo 18 vezes 10 a menos 6 multiplicando. 18 vezes 7 dá 126 vezes 10 a menos 6 joules. Ou corro a casa aqui, duas vírgulas, duas casas, a vírgula, e somo 2 ao expoente, e eu tenho que o trabalho vai ser 1,26 vezes 10 a menos 4 joules, tá? Ou se você tivesse uma alternativa, poderia ter 126 microjoules, como foi aqui a primeira questão, tá? 10 a menos 6, 2 microjoules. Se tivesse em microjoules, 126 microjoules. Como é uma questão aberta, o padrão é colocar a unidade do SI. Então, a gente coloca na unidade padrão, que no caso aí é o joule. Ok? Quarta questão. O trabalho desenvolvido pela força elétrica ao se transportar uma carga pontiforme que entre dois pontos de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, por outra carga pontiforme quezão, afastada de qualquer outra. Então ele quer saber o trabalho realizado para transportar a carga entre os dois pontos, através da DDP. Então você vai basear em que relação matemática? Nessa daqui. Trabalho vai ser a DDP vezes a carga, diferença de potencial vezes a carga de prova, tá certo? Esse trabalho, ele depende da trajetória seguida pelos dois pontos, independe da trajetória seguida pelos dois pontos, vai ser sempre positivo, vai ser sempre nulo ou independe da posição dos dois pontos em relação à carga.
ele independe da trajetória seguida entre os dois pontos. Foi até o terceiro exemplo que eu passei para vocês. Eu botei uma carga, a superfície equipotencial, e aí tinha lá na bolinha o ponto A e o ponto B. A carga saía do ponto A, dava a volta por fora do campo e voltava para o ponto B. Eu expliquei para vocês que o trabalho ia ser nulo. Por quê? Porque ele está na mesma superfície equipotencial. Então, não importa se ele vai por uma reta, ou se ele faz uma curva, ou se ele desce na diagonal, mostrei no resumo para vocês, a trajetória não influencia no trabalho, certo? Porque o trabalho é apenas o valor da voltagem vezes a carga. Então, a distância percorrida não influencia, já que a DDP já está compensando essa diferença aí de distância. Tanto faz você seguir uma trajetória ou outra. Portanto, a resposta correta é letra B, tá? Não pode ser letra E porque independe da posição dos dois pontos em relação à carga? Não. Se o ponto A e o ponto B estão mais afastados, respectivamente, da carga, os valores de potenciais são menores. Se eles estão mais próximos da carga, os valores de potenciais são maiores. Então, isso vai ter, se for uma carga positiva, por exemplo. Isso daí vai influenciar diretamente no trabalho que vai ser realizado. Porque você muda os valores das voltagens de A e de B. Então, não pode ser letra E. A única correta é a letra B. Tá certo? Tranquilo aí, né? Quinta questão. Uma carga igual a 20 microcoulomb, 20 vezes 10 a menos 6, é deslocada do ponto cujo potencial é 120 volts para o outro cujo potencial é 210 volts. Nessas condições, qual o trabalho realizado pela força? Aí o que vai acontecer? Você tem um trabalho negativo. Então, a voltagem pode ser negativa? Pode. O trabalho pode ser negativo? Pode. Nós já estudamos que o trabalho ele pode ser motor ou resistente. Então, ele pode favorecer o deslocamento da carga ou prejudicar. Tá certo? Nesse exemplo aqui, nós teremos uma DDP negativa e, consequentemente, um trabalho negativo. Então, voltagem é trabalho sobre carga, a DDP é a voltagem de A menos a de B, que é igual a trabalho sobre carga. Qual é a voltagem de A? É sempre a voltagem do primeiro ponto, 120 volts. Deslocou para 210. Então, 120 menos 210 é igual a trabalho sobre a carga, que é de 20 microcoulomb. 120 menos 210 vai dar menos 90. Menos 90 vezes 20 vezes 10 a menos 6, que está dividindo, passa multiplicando. Então, o trabalho vai ficar menos 90 vezes 20 vezes 10 a menos 6. Menos 90 vezes 20 dá menos 1.800. Menos 1.800 eu corro 3 casas e somo 3 ao expoente. Então, vai ficar menos 1,8 vezes 10 a menos 3, que vai ficar 6 mais 3 aqui, menos 6 mais 3, que eu vou correr do 1.800 para 1,8 para botar na potência de 10. Então, a resposta é que o trabalho vai ser de menos 1,8 vezes 10 a menos 3 joules para transportar essa carga nesses dois pontos. Beleza? Desculpe. Dúvidas? Tá tranquilo aí? Tranquilo. Vamos lá. Beleza. Bom, sexta questão. Uma partícula com carga de 2 vezes 10 a menos 7 coulomb se desloca do ponto A para o ponto B e se localizam numa região onde existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho de 4 vezes 10 a menos 3 joules sobre essa partícula. A diferença de potencial, voltagem de A menos B, entre os dois pontos considerados vale em volts e quanto? Então, ele quer aqui que você calcule a DDP. E essa DDP vai ser calculada em função de quem? Do trabalho e da carga de prova, que é o Q minúsculo.
Se ele passasse a distância e a carga geradora, eu iria usar essa outra equação aqui. Mas ele passou o trabalho e a carga. Então, tem que usar essa mesma equação, que é a primeira equação. Voltagem é trabalho sobre carga, VA menos VB é igual a trabalho sobre carga. Ele quer justamente a diferença de potencial. Voltagem de A menos a de B. Tá? É igual ao trabalho, que é 4 vezes 10 a menos 3 joules, dividido pela carga, que é 2 vezes 10 a menos 7 joules. Divido o número com o número dá 2, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos menos 7 fica menos 3 mais 7, que vai dar 10 a 4. Então, a voltagem de AB, a diferença de potencial entre A e B, vai ser igual a 20.000 volts. 2 vezes 10 a 4 volts, por isso a resposta correta é letra D, tá certo? Outra coisa, você pode encontrar também, ele pode representar a voltagem, botar assim, ao invés de botar a voltagem de A menos a voltagem de B, ele pode botar assim, voltagem AB. Tá? A voltagem AB é igual a 2.000 volts, ó, 20.000 volts, sei lá. Voltagem AB é igual a 20.000 volts. Você já sabe que quando ele escrever assim, ele está passando a voltagem de A menos a voltagem de B. A diferença de potencial entre os dois pontos A e B. Tá certo? Então, você já sabe que a resposta pode vir assim também, significa que a DDP. Voltagem VPQ é a diferença de potencial entre o ponto P e Q. E assim sucessivamente. Ele não precisa obrigatoriamente botar voltagem de A menos de B, voltagem de P menos de Q. Se ele representa assim, já está também representado que é a DDP, a diferença de potencial. Beleza? Só uma observaçãozinha aí que eu acho que eu não tinha dito isso para vocês. Bom, sétima questão. A figura a seguir representa algumas superfícies equipotenciais de um campo e seus potenciais correspondentes. Letra A. Represente o vetor campo elétrico nos pontos A e B. E letra B. Qual o trabalho realizado pelo campo para levar uma carga de 2 microcoulomb do ponto A ao ponto B. Então, veja bem. Você vai ter que traçar aqui o vetor campo elétrico. Eu disse para vocês que aqui você tem uma carga positiva, tá certo? E aqui você tem uma carga negativa. Como é que você está afirmando isso? Eu estou afirmando isso por causa dos potenciais. O potencial elétrico é sempre maior perto da carga positiva e sempre menor perto da carga negativa. Se aqui é 20, vai diminuindo até chegar em zero. E aqui é menos 20, vai aumentando até chegar em zero. Obviamente, aqui eu tenho uma carga negativa e aqui eu tenho uma carga positiva. Tá? O vetor campo elétrico, ele sai da carga, da superfície da carga, passa pelo ponto e segue em direção ao espaço. Então, você vai ter o vetor campo elétrico em A assim. E o vetor campo elétrico em B, ele vem do espaço, passa pelo ponto, segue em direção à carga, entrando perpendicularmente à superfície. Então, esses dois vetores aqui, que são iguais, tá? Eles têm a mesma, provavelmente, eles têm aqui a mesma direção e sentido. O sentido é igual, o que pode mudar um pouquinho é a direção devido à inclinação. Mas pelo ponto que eles estão aqui na curva, que é basicamente equidistantes, dá para afirmar que eles serão praticamente iguais. Eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o vetor A é essa setinha aqui, o vetor B é essa outra setinha aqui, que representa o campo elétrico, saindo da carga positiva, passando pelo ponto, seguindo para o espaço, e vindo do espaço, passando pelo ponto e entrando na carga negativa. Beleza? Então, essas duas setinhas aqui representam o nosso vetor campo elétrico. Tranquilo? Todo mundo entendeu aí?
Então, pronto. Vou apagar aqui, tá? Porque não consegui digitar essa setinha com essa inclinação. Eu falei, na hora da aula, eu desenho lá em cima da figura. Esse negócio de digitar, eu sou péssimo para digitar. Isso aí eu não consegui achar essa setinha inclinada, não. Só consegui na diagonal e na horizontal. Bom, então respondido a letra A, que vai ser aquele vetor ali para Nordeste, inclinado para Nordeste, igual para A e para B, a gente parte para a letra B. Qual o trabalho realizado pelo campo para levar uma carga de 2 microcoulomb do ponto A para o ponto B? Novamente, voltagem ou DDP vai ser trabalho sobre carga. Então, você vai pegar a diferença de potencial de A e B, que é igual a trabalho sobre carga. Qual é a diferença de potencial de A e B? A voltagem de A menos a voltagem de B. A voltagem de A é 20 volts, a voltagem de B é menos 10 volts. Então, vai ficar 20 menos 10. E aí você vai multiplicar, fazer o jogo de sinal, vai virar uma soma, que é igual a trabalho sobre 2 vezes 10 a menos 6, que é o valor da carga. Então, aqui nós temos 20 mais 10 dá 30. 30 vezes 2 vezes 10 a menos 6, que está multiplicando aqui, está dividindo, desculpe, passa multiplicando. E aí nós teremos um trabalho de 60 vezes 10 a menos 6 joules, ou correndo a vírgula aqui para a esquerda, acrescentando no expoente, 6 vezes 10 a menos 5 joules. Então, o trabalho realizado será de 6 vezes 10 a menos 5 joules para levar uma carga de 2 microcoulomb de A até o ponto B. Certo? Oitavo, o potencial elétrico gerado em P por uma carga pontiforme positiva de valor Q a uma distância D tem valor absoluto V. Determine o valor absoluto do potencial gerado em P por uma outra carga 2Q a uma distância 2D em função da voltagem inicial. Então, o que ele está dizendo? Que a voltagem é KO vezes Q sobre D, e a nova voltagem, que eu chamei de velinha, vai ser KO vezes 2Q sobre 2D. Quando eu simplificar aqui, corto 2 com 2, volta a ser KO vezes Q sobre D. Isso significa dizer que, mesmo dobrando aqui a carga e a distância, a DDP continua a mesma, a voltagem continua a mesma. Então, a nova voltagem tem o mesmo valor e é igual à voltagem inicial V que você tinha. Tá certo? E para finalizar, nossa listinha só tinha 9 questões. O gráfico a seguir representa a variação do potencial elétrico ao longo de uma semirreta X, com origem no centro da esfera, tá? Uma esfera metálica de carga Q. Sendo que KO, a constante, vale 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Não precisava nem falar isso. O que o gráfico está mostrando? O gráfico está mostrando que do centro até a superfície, ou seja, durante todo o raio, o potencial permanece constante. Por que isso ocorre? Porque eu disse para vocês que as cargas elas se distribuem uniformemente pela superfície, certo? Então, no caso do campo elétrico, como ele é vetorial, o centro aqui você não tem campo elétrico, vai ser nulo. Mas o potencial elétrico não é vetorial. Então, essa carga que está aqui na extremidade, ela não vai anular a outra que está diametralmente oposta. Também não vai anular as outras. Então, você vai ter um campo elétrico. Só que o potencial elétrico, desculpe, o campo elétrico é nulo, mas o potencial elétrico dentro da carga ele tem. Só que esse potencial elétrico ele tem o mesmo valor do centro até a superfície, então permanece constante. Por quê? Porque é como se todas as cargas estivessem concentradas no centro, já que ela tem uma distribuição uniforme pela superfície. Então, o valor de potencial gerado por essa carga, já que a distância é o raio, permanece o mesmo, já que em cada ponto você tem uma carga, se a esfera for eletrizada, obviamente, e aí você vai ter a mesma distância para o centro. Então, o potencial elétrico permanece do centro até a superfície constante, com um valor qualquer. Nesse caso aqui, o valor é 9.000 volts, 9 vezes 10 a 3 volts.
E depois que eu afasto da superfície, ele vai diminuindo à medida que a distância aumenta, tá? Então ele pergunta, qual o valor da carga elétrica? Então ele quer que você calcule a carga. Ele deu o potencial, deu o raio e deu a constante. Você vai jogar lá. KO, voltagem é igual a KO vezes Q sobre D. Inverte a fórmula, você tem que Q é igual a voltagem vezes D sobre KO. A carga vai ser, qual a voltagem? 9.000 volts, 9 vezes 10 a 3. Vezes a distância é 10 centímetros, dividido por 100, 0,1 metros. Ou 1 vezes 10 a menos 1 metro. E o KO, 9 vezes 10 a 9. Multiplico aqui, vai ficar 9 vezes 10 ao quadrado, então 9 vezes 1 dá 9. Conservo a base, são os expoentes. Menos 3 mais 1 fica 2. Divido por 9 vezes 10 a 9. 9 por 9 dá 1. Conservo a base e subtrai os expoentes. 2 menos 9 fica menos 7. Então, a carga vai ser de 1 vezes 10 a menos 7 coulomb. Esse é o valor da carga nessa situação aqui. Tá certo? Todo mundo ouviu ou travou aí? Parece que deu uma travadinha. Não, deu para ver. Deu para ouvir, né? Beleza. Então, o que acontece? Calculei o valor da carga. Agora ele pede para calcular o valor do potencial elétrico num ponto A, dizendo que o ponto A está a 20 centímetros da superfície da carga. Então, obviamente, você tem que considerar que a figura está fora de escala, está desproporcional. Porque se aqui é 10, o ponto A vale 20. 20 não está situado a 20 centímetros da carga. Para estar situado a 20 centímetros da carga, ele teria que estar aqui, ó. Então, por isso que ele fala, considere a figura desproporcional. Tá? A figura ela está fora de proporção por causa disso. Mas você vai calcular com o valor que ele passou. Então, o potencial elétrico no ponto A vale quanto? Você vai calcular. Voltagem é igual a KO vezes a carga sobre a distância. Quanto vale KO? 9 vezes 10 a 9. Quanto vale a carga? Acabei de calcular. Então, quando eu calculei a carga aqui, essa carga é a que está gerando o campo e o potencial elétrico. Ela não muda nesse ponto, o que muda é o potencial. A carga é a mesma. Então, a carga que você calculou nesse ponto é a mesma que atua no ponto A, B, C e D. Logo, o valor da carga é o que você achou no item A, 1 vezes 10 a menos 7, dividido pela distância. E aí você tem que ter cuidado, porque a distância é sempre do centro da carga até o ponto. Se o ponto está situado a 20 centímetros da superfície e a esfera tem raio de 10, a distância vai ser 10 mais 20. 10 mais 20 são 30 centímetros. 30 dividido por 100, 3 vezes 10 a menos 1. Tá certo? Então, não bota em 20, porque você tem que considerar do centro até o ponto. Do centro da esfera até o ponto. Então, vai ficar 30 centímetros, 20 mais 10. E Ô, aí você professor, resolve. Oi, pode falar. mas a questão não está falando que está a 20 centímetros da superfície da esfera. Isso. 20 centímetros da superfície. Superfície está aqui. E a distância é Ah, sempre tá. do centro da carga ao ponto. Entendi. Entendi. Entendeu? Então você tem que somar o raio também para achar a distância correta. É a pegadinha que ele faz. E aí vai dar 9 vezes 10 ao quadrado, dividido por 3 vezes 10 a menos 1, fica 3 vezes 10 a menos 3, 3.000 volts seria a resposta correta. Beleza? Conseguiram entender? Tranquilo? Meus Uhum. queridos, o assunto da nossa V1 é isso aí, mais campo elétrico, tá certo? Nosso tempo vai acabar. Agora vocês vão ter a semana de oração lá, o quarto dia. E aí vocês podem resolver lá as questões do módulo e qualquer dúvida, mandar mensagem pelo WhatsApp que a gente vai esclarecendo para vocês. Beleza? Ia falar de corrente elétrica hoje, mas não vai dar tempo. Na próxima aula a gente inicia a eletrodinâmica. Valeu, meus queridos, bom dia, obrigado pela participação de vocês.